Olá, olá amigos, bom dia, Joel Câmara falando aqui no dia 22 de abril dessa manhã de primavera belíssima aqui no Central Park, na altura da rua 72. Eu vim aqui para ver o Cherry Blossom, que é a flor de cerejeira que já vem abençoando a primavera aqui nessa magnífica Nova York, e também no dia particularmente importante para o Brasil, 22 de abril. Então viva o Brasil e também viva a nossa nação irmã de Portugal. Abraço aí aos amigos de Portugal que porventura me escutem nesse vídeo. Mas olha só, na semana passada, sábado passado, eu disse para vocês ao final do vídeo que eu gravei, eu estava indo para um início de final de semana muito excitante, e que realmente se provou ser excitante, que foi o meu primeiro final de semana completo em imersão em psicologia positiva, que tem aí popularmente vem sendo chamada da ciência da felicidade. E eu pensando nesse final de semana, que foi realmente fabuloso, assim, cheio de conhecimentos novos, pleno de insights fabulosos, numa turma como é esperado aqui em Nova York, numa turma multiétnica, multicultural, gente de todos os cantos do mundo, que isso já é um prazer bastante grande para mim. Eu fiz uma conexão que eu quero trazer para vocês sobre um tema que eu já falei em outros vídeos, que é a questão dos fantasmas. E eu defini fantasmas como sendo todos aqueles aspectos, ou pensamentos, ou sentimentos que te causam estranhamento, ou reduzem a tua capacidade de avançar, ou em casos mais graves até te param, né? Te fazem ficar estacados no caminho sem ação nenhuma que seja produtiva. E aí eu selecionei, das muitas coisas que eu aprendi no final de semana só, três que na psicologia positiva são chamadas de intervenções positivas, todas muito práticas, tudo como eu quero aqui trazer para vocês, como é a minha proposta, como é a minha ambição, trazer esses temas para o lado bastante prático, da ação possível. Então eu queria trazer essas três intervenções que eu achei assim fabulosas e que estão absolutamente sob o nosso controle fazer. É possível fazer. Então olha só, a primeira intervenção é chamada de pacifique. Eu traduzi dessa forma, eu traduzi de forma bastante livre, e eu trouxe para esse pacificar o nosso passado. Pacificar o nosso passado. A grande maioria dos nossos fantasmas residem no nosso passado. Então eu poderia, só desse tema aqui, e eu voltarei a ele em outros vídeos, eu poderia ficar falando aí sobre ele aí um tempão. Mas eu queria trazer sobre esse pacificar o passado duas coisas que eu acho assim fundamentais, que são ações, né? Que é a ação
de buscar e encontrar satisfação do passado e motivos para expressar gratidão. Olha só, gente, por mais difícil que tenha sido a vida de cada um de nós, sempre será possível encontrar momentos de satisfação, grandes momentos de satisfação e motivos para expressar gratidão. Eu vou trazer aqui, acaba de me surgir isso, eu vou compartilhar com vocês aqui um momento assim que eu julgo que foi poderoso, da minha própria intimidade, ali quando eu tinha 17 anos, ali o final do meu período chamado de adolescência, que eu normalmente retorno àquele momento, porque para mim esse foi um momento de divisor de águas, um momento assim, extremamente poderoso, de um insight muito poderoso, em que todas as vezes que, já dando um exemplo para vocês, eu estou trazendo a título de exemplo de como encontrar satisfação e motivo para expressar gratidão. Eu me lembro que naquele dia, era o meu primeiro semestre de estudante de engenharia. Eu sempre gostei de pensar sobre as coisas, me isolar para pensar sobre as coisas. Eu, naquele dia, se não estou enganado, era uma tarde, exatamente, era uma tarde, eu estou falando de coisa de 43 anos atrás, eu resolvi pensar sobre a relação que eu tinha com meu pai e com minha mãe e as pendências que eventualmente pendências na minha cabeça. Eu já naquele momento julgava, olha, tu tem algumas pendências aqui que você precisa entender claramente sobre isso e resolvê-las. E aí, para não me alongar muito, porque esse é um tema que eu poderia contar a história com muito mais detalhes, mas depois assim, de algumas horas de pensar, refletir, escrever, eis que me caiu assim, um insight, assim, feito um raio. Eu nesse momento que eu estou contando para vocês, eu estou lembrando disso. Que dizia mais ou menos assim, Joel, cara, o que teu pai e tua mãe fizeram até agora é o que eles puderam fazer, é o que estava no limite dos recursos que eles tinham para te ofertar. Então, seja grato por tudo que eles te deram. E olha só, você nesse momento da sua vida é acadêmico de engenharia, tem uma vida aí pela frente. Então é o seguinte, seja grato ao que eles te propiciaram, que esteve no limite dos recursos que eles tinham, e toque a sua vida. Agora é com você, meu caro. Procure ampliar os recursos que você tem e, sobretudo, considere que você é responsável por sua própria vida a partir desse momento. Olha, meus amigos, aquilo foi um divisor de água, aquilo foi um momento assim sublime. Eu acho que foi um momento assim com uma certa catarse. Eu não vou entrar no detalhe porque aconteceu outras coisas naquele momento, senão eu vou me alongar muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de novo, sempre que você buscar, você vai encontrar no passado eventos em que você encontra satisfação e motivos para expressar gratidão. Eu sou muito grato àquele momento e sou muito grato ao meu pai Lola, que uma hora dessa aí vai, meu guru principal, que esse ano vai fazer 89 anos, uma hora dessa vai ouvir esse vídeo, e a minha mãe querida, Chuchu, que
está aí no ar, né? De repente ela está aqui pertinho de mim, aqui, sentindo a gratidão que eu sinto, uma certa emoção até, por tudo que ela pôde me propiciar. Então, moçada, primeira intervenção, eu dei um exemplo, você vai encontrar outros, encontre, você vai encontrar na sua vida um monte de motivos para sentir satisfação e expressar gratidão. Porque, olha, antes de sair desse tema, uma coisa que eu acho fundamental a gente perceber, preste bem atenção que eu vou falar, é a questão energética, sabe? A questão da energia. Se você está preso a energias, por exemplo, você, amigo, amiga, que porventura ainda, e essas coisas podem passar a vida toda, você pode, sabe, aos 70 anos ter pendência com seu pai, com sua mãe, que nunca foi resolvido, e aquilo te limita, porque é uma questão de energia, é energético aquilo, sabe, aquilo te prende, aquilo te impede de desenvolver todo o teu potencial, todas as tuas capacidades, porque você está gastando energia psicoemocional para nada, sabe? É para ressentimento, é para melancolia, para tristeza. Não! Vire a página, vá ver o teu paizinho, tua mãezinha. E aí eu estou trazendo o exemplo do pai e da mãe, porque são os mais vigorosos, mas outro qualquer que seja motivo de fantasma no teu passado. Bom, como eu disse, eu poderia ficar falando mais sobre essa primeira intervenção, mas vamos à segunda, e essa vai ser mais breve, embora ela seja extremamente poderosa. Segunda intervenção é a seguinte, olha, cara, elimina da tua vida as preocupações sobre o futuro. Olha só, a nossa mente, que é um recurso poderoso que a gente tem, mas que atrapalha muito, normalmente atrapalha muito, ela vive no passado ou no futuro, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre o presente. E sobre o futuro, normalmente quando você entra no futuro, você se preocupa. Então, para mim não ficar muito tempo aqui nesse tema, eu vou trazer um aforismo do nosso querido magistral Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, autor daquele fabuloso, até hoje magistral, até hoje lido, Pequeno Príncipe, né, o francês, Antoine de Saint-Exupéry, que disse o seguinte, olha só, presta atenção a isso. Isso eu trago para mim hoje como uma atitude, que eu sugiro a você que incorpore isso como uma atitude, que é o seguinte, olha, sobre o futuro, a sua tarefa não é prevê-lo, é construí-lo. Então, essa é uma atitude bastante poderosa, que me leva a uma segunda atitude. A minha segunda atitude é a seguinte, olha, quando eu começo a pensar muito do futuro, eu faço assim, viro a página, e entro no momento presente, que é a terceira intervenção positiva. Então, a terceira intervenção positiva, ela diz o seguinte, é muito poderoso isso, preste bem atenção. Viva e saboreie o momento presente. Crie capacidades para experimentar prazer e emoções positivas. Olha só que coisa bacana. Tudo isso, gente, preste atenção, isso tudo é absolutamente construível, é absolutamente elaborável. É como o americano chama de actionable, né? Tudo isso você pode realmente planejar uma ação e pô-la em execução. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para o amigo e a amiga que me ouve aqui, sobre essa questão de construir
prazer, saborear o prazer e construir emoções positivas ao longo da sua vida, ao longo do seu dia. Eu estou aqui nesse dia fabuloso aqui de primavera, um domingo ensolarado, apreciando aqui o sakura japonês, os japoneses chamam o cherry blossom, a flor de cerejeira, de sakura, né? E olha só, eu caminhei lá da rua 131 até aqui a rua 72, então foram, se eu não estou enganado, 59 blocos, que foi aproximadamente aí 1h05. Gente, eu só senti prazer, sabe? Eu adoro caminhar. Então ali, apreciando, eu fiz duas coisas na caminhada de lá para cá. Um tempo, eu fiquei refletindo aqui sobre o que eu iria trazer para vocês, e outro tempo eu meditei. Eu simplesmente não fiz absolutamente nada. Se você acha que meditação dinâmica não é possível, vá ler Osho. Eu aprendi isso com Osho. Eu vivo lendo os livros do Osho. Então, é possível você caminhar. Aliás, é possível você fazer qualquer coisa. Fazendo meditação. Olha só. Quer dizer, porque meditar é estar aqui, sabe? Sentir essa energia, sentir esse prazer. Olha só que coisa, olha o sol batendo aqui, diretamente aqui na minha face. Eu aqui apreciando esse Central Park magnífico, né? Debaixo aqui da flor de cerejeira, do sakura, da energia do sakura, da energia do cherry blossoming. Então, essa terceira intervenção, vou dar outro exemplo. Ontem eu fui buscar uma amiga minha que chegou da cidade de Portland, do estado de Oregon. Eu fui lá no JFK, no aeroporto JFK, e aí busquei, a deixei em casa, depois a gente saiu para jantar, e aí, vamos jantar o quê? Encontramos um restaurante tailandês. Se vocês ainda não comeram comida tailandesa, vão lá, porque, rapaz, é um banquete fabuloso. Então, olha só, eu fiz naquele jantar 3 coisas que eu adoro. Eu estava com uma amiga, que eu adoro estar com amigos. Eu comi uma comida deliciosa, até agora eu estou me lembrando dela, né? Um arroz tailandês com camarão. Deu água na boca agora. E conversei, que é outra coisa que eu adoro fazer. Então, gente, essa terceira intervenção, que é construir capacidades para encontrar prazer e viver emoções positivas, é absolutamente factível, está na nossa mão. E isso faz uma diferença fundamental se você começa a praticar isso, porque aí entra a questão da disciplina. Você precisa ter disciplina, fazer uma força, fazer um esforço para que isso se torne hábito. Uma coisa só vai se tornar hábito se repetida. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você tem que fazer um esforço. Mas essa é a diferença que faz a diferença. Então, pessoal, fazendo aí um resumo rápido das 3 intervenções positivas daquele final de semana passado, fabuloso, aqui no The Flourishing Center de Nova York, na construção de felicidade humana. Primeira, pacifique o seu passado. Segundo, elimine as preocupações do futuro, que da minha forma de dizer é o seguinte: vira a página, não se preocupe com o futuro. Vá para o presente momento, que é a terceira intervenção positiva, né? Que esteja
focado. Saboreie o seu momento presente, como eu estou fazendo aqui, nesse exato momento, neste lugar magnífico. Acabei de passar ali o Metropolitan Museum, que é o que eu mais gosto aqui de Nova York, o Museu Metropolitano, que o nova-iorquino New Yorker chama de The Met, né, carinhosamente de The Met. Acabei de passar ali e senti um prazer imenso, porque é um museu magnífico. Então, moçada, olha, caramba, eu já estou aqui, eu devo ter falado mais do que eu pretendia, mas aí eu me envolvo, fico gostando. Queria mandar para vocês um abraço fabuloso do fundo do meu coração, e vocês aqui que me ouvem e que querem saber mais detalhes sobre isso, porque eu vou estar elaborando mais, eu vou ter mais 7 finais de semana aqui no The Flourishing Center, e só a amostra desse primeiro já me deu aí a esperança de que todos os outros serão fabulosos. Então eu vou elaborar, vou construir outros materiais acerca de que, no fundo nós estamos falando aqui de construção de eficácia e felicidade humana. Então entre na minha página, sempre que vocês encontrarem qualquer material, sempre vocês poderão clicar lá, colocar o seu e-mail e se cadastrar na minha página, que aí vocês vão ter acesso a todos os vídeos que eu já produzi, a todos os artigos que eu escrevo, que eu adoro escrever. Eu sempre, quando faço um vídeo, eu também faço um artigo mais elaborado sobre aquilo que eu falei. E vão receber religiosamente, porque eu sou muito disciplinado nisso, todos os sábados, textos versando sobre construção de eficácia e felicidade humana. Então, mais uma vez, meu grande abraço, com vivas ao Brasil nesse 22 de abril e vivas também a nossa nação amiga, nosso querido Portugal. Grande abraço, bom dia, boa semana!